Daniel Fraga, o legado. A figura de Daniel Fraga. Imagine uma figura que, com apenas palavras e ideias, conseguiu desafiar o coração de um dos sistemas mais complexos do mundo, o Estado. Daniel Fraga, um nome que ainda ressoa nas sombras da internet, é hoje um enigma para muitos, mas uma inspiração para outros. Sua voz ecoava firme, sem hesitação, contra o que ele acreditava ser a maior de todas as ameaças, o governo. Fraga não era apenas um crítico comum. Ele era um guerreiro das ideias libertárias, alguém que via em cada ato estatal uma violação da liberdade individual. Seus vídeos no YouTube eram ácidos, diretos e muitas vezes desconcertantes. Com argumentos afiados, ele desconstruía sistemas econômicos, criticava políticas públicas e, acima de tudo, desafiava a própria existência do Estado. Mas quem era Daniel Fraga antes de se tornar essa figura quase mítica? O que o motivou a trilhar esse caminho tão radical? Para entender sua jornada, precisamos voltar ao início, quando suas ideias ainda eram sementes que, em breve, se transformariam em uma tempestade. As ideias libertárias de Daniel. Para compreender a essência de Daniel Fraga, é fundamental mergulhar em suas crenças mais profundas, o libertarianismo. Uma filosofia que, para muitos, soa como utopia, mas para Fraga, era a única saída racional. Ele acreditava em uma sociedade onde o Estado simplesmente não existia, onde as pessoas eram livres para conduzir suas vidas sem a interferência de leis impostas por governantes. Fraga era um crítico feroz do imposto, que ele via como uma forma de coerção. Para ele, a tributação era roubo institucionalizado. Como pode o governo tomar parte do fruto do seu trabalho sem seu consentimento? Questionava ele em seus vídeos, com uma lógica difícil de rebater. Fraga argumentava que o mercado livre, não regulado, era capaz de se autorregular, promovendo uma ordem natural baseada em trocas voluntárias, onde as leis da oferta e da procura cuidariam de tudo. Seus vídeos eram uma aula constante de economia e filosofia política, mas de um ponto de vista radical, onde cada intervenção do governo era vista como um atentado à liberdade individual. Com o tempo, ele começou a reunir uma legião de seguidores, fascinados pela clareza com que ele expunha seus pensamentos e pelo modo como desafiava as narrativas convencionais sobre economia e governança. Fraga via o Estado como um inimigo da prosperidade, por isso, defendia fervorosamente a descentralização total. Para ele, a criptomoeda, especialmente o Bitcoin, era a resposta perfeita para escapar do controle estatal. Ele antecipou, de forma quase profética, o impacto das moedas digitais, quando ainda eram vistas com ceticismo pela maioria. Suas ideias libertárias não só confrontavam a lógica do Estado, mas também faziam com que seus seguidores questionassem os próprios fundamentos da sociedade em que viviam. Como uma faísca que acende uma fogueira, ele alimentava a chama da resistência individual contra o que considerava o verdadeiro opressor, o governo. O confronto com o Estado. À medida que Daniel Fraga continuava a disseminar suas ideias, a controvérsia em torno de sua figura crescia. Seus vídeos não apenas confrontavam o sistema, mas desafiavam diretamente as instituições brasileiras. E, inevitavelmente, o Estado começou a reagir. O ponto de inflexão veio quando Fraga, em um de seus vídeos mais assistidos, criticou abertamente um juiz do sistema judiciário. Fraga não só rejeitou a ordem judicial recebida como a expôs publicamente, demonstrando seu total desprezo pelo poder estatal. Para ele, a justiça era apenas mais uma engrenagem de um sistema corrupto que esmagava a liberdade individual. A resposta do Estado foi rápida e implacável. Fraga foi alvo de uma série de processos judiciais e a ordem para a remoção de seus vídeos começou a se multiplicar. Seus canais no YouTube, outrora palcos de debates fervorosos, foram sendo gradualmente silenciados por ordens judiciais. Mas Fraga, sempre combativo, não recuou. Ele encarava essas ações como provas de que estava certo. O Estado, na sua visão, estava mostrando suas verdadeiras cores ao censurá-lo e persegui-lo. Em um de seus vídeos finais antes de seu desaparecimento, Fraga afirmou: "O governo não gosta de ser desafiado. Quando você ousa expor suas falhas, ele age como um animal ferido. Tenta te calar, te esmagar." Essas palavras não eram apenas uma crítica, mas um aviso de que ele não iria se render sem lutar. Contudo,
a pressão sobre ele só aumentava. Seus bens foram congelados, e a perseguição jurídica parecia não ter fim. Fraga se tornará um símbolo do confronto direto com o Estado brasileiro, uma figura que desafiava o status quo com uma determinação que poucos ousariam ter. Apesar da censura crescente, seus seguidores continuavam a apoiá-lo, disseminando suas ideias e mantendo viva a chama da resistência. Mas o cerco ao redor de Fraga se fechava. E então, de repente, ele desapareceu. O desaparecimento misterioso. E então, em meio à crescente pressão estatal e à onda de processos judiciais, Daniel Fraga simplesmente desapareceu. Sem aviso, sem rastros. Seus seguidores, perplexos, viram seus canais de comunicação serem gradualmente silenciados. O homem que tanto falou contra o governo, contra o sistema, se tornou um enigma. As teorias começaram a surgir quase imediatamente. Alguns acreditavam que ele havia sido forçado ao exílio, buscando refúgio em algum lugar onde o governo brasileiro não pudesse alcançá-lo. Outros, mais conspiracionistas, sugeriam que Fraga teria sido apagado pelo próprio Estado, um inimigo tão perigoso que sua liberdade de expressão precisava ser neutralizada de vez. O que é certo é que, após anos de embates públicos, Daniel Fraga desapareceu do cenário virtual, e sua ausência só intensificou o mito que o cercava. Ninguém sabia ao certo onde ele estava. Seus bens congelados, processos abertos, mas nenhuma presença. Ele havia se transformado de um ativista digital em uma lenda viva, uma figura quase fantasmagórica que muitos ainda se perguntam: onde está Daniel Fraga? A imprensa, silenciosa até então, começou a levantar a questão, embora de forma discreta, talvez por medo ou por falta de informações concretas. Mas o silêncio do governo era ainda mais ensurdecedor. O Estado, que antes o perseguia tão ferozmente, agora parecia ignorá-lo completamente, como se quisesse apagar sua existência da memória pública. A ausência de Fraga só fez aumentar a admiração entre seus seguidores. Ele se tornou uma espécie de mártir da liberdade, uma prova viva, ou desaparecida, de que o sistema não pode ser desafiado sem consequências. Muitos continuam a acreditar que Fraga, onde quer que esteja, planejou esse desaparecimento, como parte de sua luta contra a opressão estatal. Mas até hoje, o mistério persiste. Daniel Fraga está escondido, foi silenciado ou, de fato, desapareceu sem deixar rastros. O que sabemos é que sua história, longe de ser encerrada, continua a instigar, desafiar e provocar aqueles que ainda acreditam na luta pela liberdade individual. O legado de Daniel Fraga. Mesmo após seu desaparecimento, o nome de Daniel Fraga continua a ressoar nas mentes daqueles que compartilham sua visão de mundo. Sua ausência física não silenciou suas ideias, que continuam a circular pela internet, inspirando novos ativistas e defensores da liberdade individual. Fraga plantou as sementes de uma crítica ao Estado que, com o passar dos anos, só cresceu. Em um Brasil onde o controle estatal ainda é forte, muitos enxergam nele um precursor de movimentos descentralizadores, especialmente no campo da criptomoeda. Sua defesa precoce do Bitcoin, antes visto como uma curiosidade de nicho, hoje é considerada uma visão profética, à medida que mais pessoas procuram alternativas ao sistema financeiro tradicional. Além do aspecto econômico, Fraga também deixou um legado intelectual. Ele desafiou seus seguidores a pensarem de forma crítica sobre a relação entre o indivíduo e o Estado, sobre o que significa ser realmente livre em um mundo onde o governo tem uma presença constante na vida das pessoas. Para alguns, ele era radical, para outros, um visionário. O que é inegável é que suas ideias continuam a gerar discussões intensas. Grupos libertários no Brasil e no mundo mantêm viva a chama de Fraga, compartilhando seus vídeos, suas citações, e promovendo debates sobre as mesmas questões que ele levantava anos atrás. Em fóruns online, o nome Daniel Fraga se tornou sinônimo de resistência ao controle estatal, e sua figura, quase mítica, representa o desejo de muitos por uma sociedade verdadeiramente livre. Seu desaparecimento só aumentou o apelo de suas ideias. Para muitos, ele se tornou uma lenda moderna, alguém que viveu suas crenças até as últimas consequências. Fraga não se contentou em apenas criticar o sistema, ele o desafiou de frente, e pagou o preço por isso.
Hoje, a história de Daniel Fraga é mais do que um relato de resistência. Ela é uma lembrança de que, mesmo quando uma voz é silenciada, as ideias que essa voz representava continuam a ecoar. E como um farol para aqueles que seguem seu caminho, Daniel Fraga permanece uma inspiração para aqueles que, como ele, acreditam que a liberdade é a maior de todas as virtudes. Se gosta de histórias como essa, não esqueça de se inscrever para mais do nosso conteúdo.